Cuidados e preocupações no início da gravidez, tá? A gente sabe que gravidez não é doença, isso sempre se soube e a história mostra isso, que mulheres continuam trabalhando, vivendo sua vida, tendo relação sexual. Nada disso é proibido, tá, gente? O que a gente pede só, como eu já disse, é para que nessas primeiras fases a gente evite alguns excessos. Mas isso para aquelas mulheres que gostam que são bem atípicas, às vezes, que têm uma vida muito agitada. Mas, no geral, a vida deve continuar como de costume. O que a gente deve ter mais cuidado, tá? Alimentação. Alimentação, desde o começo, tem que ser a mais saudável possível. Lembrar, mais uma vez, que você está construindo uma vida. Às vezes, a gente tem 2 mitos ainda da gravidez, da época dos nossos pais, tá? Primeiro, que tem que comer por 2. A gente tinha uma preocupação muito grande com pessoas desnutridas, com pessoas magras. Por quê? Porque antigamente muitas pessoas morriam de diarreia. E aí a diarreia, se você não tinha água, as pessoas desnutridas não têm reserva de água e tem desidratação muito rápido. Então as pessoas morriam por desidratação, tá? Então a gordura, ela mantém mais água, era mais difícil você desidratar. Por isso que se criou esse mito que pessoas mais gordas são as mais saudáveis. Hoje isso já foi derrubado, tá? Então não precisa comer por 2. Você precisa comer como você comia antes. Pelo contrário, você precisa comer mais verduras, ricas em ácidos fólicos, ricas em nutrientes, mais frutas e diminuir aquelas calorias vazias, que são calorias vazias. Aquelas comidas cheias de carboidrato, pizza, excesso de bolos, sanduíches. Então, tudo que não vai agregar valor nutricional, você deve diminuir. Até porque essas comidas ricas em gordura também provocam mais enjoo. Tá? Comidas mais frescas, elas diminuem esse nosso enjoo. Então, o primeiro passo é isso. Segundo passo, hidratação. Tá? Você precisa aumentar a sua hidratação durante a gravidez. Então, bom tomar bastante água. Isso não é mito, isso é verdade. Quanto mais hidratada você tiver, melhor vai ser, tá? Terceiro é tentar dormir bem. Você precisa recompor as energias, né? E assim, entender seu corpo. Porque cada grávida também vai ser uma grávida diferente. Tem grávida que vai estar bem sonolenta. Aí você vai ter que adaptar a sua vida, a tentar tirar um cochilo depois do almoço, a tentar tirar um cochilo no final da tarde. Isso vai ser primordial, mas isso vai ser dependente de cada pessoa, tá? Mas é importante que você descanse. Não precisa repouso, tá, gente? Repouso hoje, inclusive, a gente praticamente contraindica, a não ser em alguns casos bem específicos, porque aumenta o risco de processo tromboembólico, ou seja, de ter tromboses. Quando você fica parada por muito tempo, o seu sangue não movimenta. Ele fica mais lento. Então, quando você caminha, as válvulazinhas que fazem com que seu retorno venoso, porque toda descida do santo ajuda. Vocês já ouviram falar disso? Nosso organismo é a mesma coisa. O sangue descer do coração para as pernas é fácil. O ruim é ele subir, tá? Imagina subir esses degraus todinho. Então, para isso, a gente precisa andar, movimentar para as bombinhas funcionarem e esse sangue voltar e ser reoxigenado. Sangue muito parado, o que é que vai acontecer? Forma trombos, trombose, tá? Então a gente não... E a gravidez, pior ainda fazer repouso. Por quê? Porque na gravidez existem umas mudanças que aumentam o risco de trombose. Então você já está fazendo repouso num período que aumenta o risco de trombose, isso não é bom, tá? Então não precisa repousar. Gestante saudável não precisa, tá? Seu médico é quem vai dizer quando você precisa ou não repousar. Isso é importante. Tá? Hidratação, descansar bem e nos dias de hoje a gente não pode esquecer os cuidados com as infecções congênitas. Evitar comer carne crua, tá? É interessante que você faça uma avaliação inicial com o seu obstetra e ele vai, isso é bem importante que se faça no início, ele vai conhecer como está a sua defesa para certas infecções. Se você já teve contato com alguma infecção, se seu corpo já tem defesa, então você não precisa se preocupar para alguma delas. Ou seja, eu preciso me preocupar em ter contato com gato, porque lá em casa tem gato.
Aí ele vai ver como é que você está para a toxoplasmose. Se você já teve contato antes com o toxoplasma, que é o que causa a doença, então você não precisa se preocupar, porque você já tem imunidade para ele, você não vai pegar novamente. Citomegalovírus, a mesma coisa. O problema do citomegalovírus é que em alguns casos, raros casos, você pode ter reagudização do citomegalovírus, tá? Mas é importante que todas essas sorologias de infecção, citomegalovírus, toxoplasmose, herpes, todas essas sorologias, seu obstetra vai saber pedir desde o começo. Porque se mostrar que você não tem defesa para algum deles, aí você vai ter que ter um cuidado redobrado. Que cuidado é esse? Evitar carne crua, mal passada, verduras que você não sabe a procedência, você vai comer Aí é bom comer salada. Mas se for num restaurante que você não sabe como é que foi cuidar dessas verduras, já não é tão bom. Então você tem que ter esse cuidado, tá? Além da alimentação, a gente sabe hoje que, apesar do risco ser diminuído, a gente continua tendo casos de Zika vírus. Apesar de ser casos esporádicos, eles continuam a existir. Além disso, existem outros vírus que a gente ainda não conhece o efeito, como o chikungunya, tá? Então, o que a gente pede é que as grávidas, assim que saibam que estão grávidas, comecem a proteger o corpo. Quais são as maneiras ideais de proteger o corpo? Usar roupas que cubram e usar o repelente. Aí eu posso usar um ou outro. A recomendação ainda é usar os dois. Usar a roupa e por cima colocar o repelente, tá? O repelente é importante que você escolha um repelente ideal, que ele deve ter uma duração de pelo menos 6 horas e que você passe também em casa. Porque muita gente acha que está protegido em casa, mas tem que depender dos horários. Lembrar que os horários começo da manhã, final de tarde, são os horários que você é mais picada. Então tem que ter esses cuidadozinhos. Repelente ideal para grávida, eu vou até postar novamente nas minhas redes sociais com certa constância, que ou que tem caridina ou que tem DEET a pelo menos 35%, tá? Lembrando que fora disso não pode usar eu posso usar o infantil? Não, não pode. A dosagem para adulto é outra, tem que ser específico, tá? Então, muito cuidado com o uso do repelente e das roupas, certo? Eu acho que esses são os cuidados maiores. Lembrar que é importantíssimo a visita ao obstetra, a prevenção das doenças da gravidez. Hoje já começa no primeiro trimestre. Tem exames importantíssimos que você deve fazer para saber qual o risco do bebê ter síndromes, qual o risco, ainda mais importante, de você ter pré-eclâmpsia durante a gravidez, porque hoje já tem medicações que a gente pode fazer ainda no começo da gravidez, que pode reduzir em até 60% o seu risco de pré-eclâmpsia. Então é importante que a gente identifique quem são essas mulheres que têm risco, tá? Então uma boa consulta do pré-natal no começo da gravidez, ela é bem importante.